em tempos próprios, manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus nosso Salvador, a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé que nos é comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta. Por esta causa eu te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem o que ainda resta, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem de desobedientes, é necessário que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro de Deus, não soberbo, não irascível, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso, nem de torpe ganância. Deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso e temperante. Deve reter firme a palavra, a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar na sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Pois há muitos insubordinados, faladores, vãos, enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso tapar-lhe a boca, porque transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Um dentre eles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é exato, portanto repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé, não dado ouvido a fábulas judaicas, nem a mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todavia as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os corrompidos e descrentes. Antes a sua mente como a sua consciência estão contaminadas. Professam conhecer a Deus, mas negam-no pelas suas obras. Professam conhecer a Deus, mas negam-no pelas suas obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Exorta os velhos que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. As mulheres idosas semelhantes sejam sérias no viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a vinho, mestras no bem. Então poderão ensinar as mulheres mais novas a amarem seus próprios maridos e filhos. Chega. Cutuca o irmão que está do seu lado, faz uma pergunta para ele. Diga: filhos ou evangélicos? Diga para ele: ordem ou organização? Diga para ele: o que estamos nos tornando? Pergunta: filhos ou evangélicos? Ordem ou organização? O que estamos nos tornando? Irmãos, a obra de Deus é feita ao redor de Deus, não ao redor de alguém. A obra de Deus sempre é feita onde Deus é o centro, onde Jesus é o caminho, mas Deus é o centro, onde Jesus é a medida exata da glória de Deus. Aleluia. Onde o Espírito que habita em mim, o Espírito do Eterno que habita em mim, pelo caminho que Jesus abriu, pelo véu que foi rasgado, me acessa diretamente com Deus, me traz de volta, me reposiciona no domínio, me reposiciona na vida sadia com Deus. Você está entendendo isso? Amém, irmãos? Eu me lembro, a minha mãe esses dias estava falando comigo. A minha mãe mora conosco. Ela estava dizendo que quando eu era menino, eu tinha 3 anos de idade, 3 meses, teve um teatro na igreja presbiteriana onde a gente congregava, e ela disse que eu fui o Moisés do teatro. Aí eu digo: vai ver que essa indignação então já é de longe, de grandes datas, né? A minha mãe disse que no teatro que teve na igreja presbiteriana, eu era o único bebê, assim, recém-nascido,
Então eu fui o Moisés do teatro. Eu fui o Moisés do teatro, né? E tô até hoje assim, com essa indignação gospel, né? Então acho que já estava naquele dia, Deus já estava profetizando. Irmão, agora a indignação, eu não estou dizendo que você não tem que estar indignado. Agora a indignação, ela tem que trazer na gente uma mudança de paradigma, uma mudança de mente, uma metanoia, nos levar para um outro lugar. O que é uma metanoia? Eu estou indo por aqui, eu mudo de direção, eu vou para o outro lado. Nós precisamos entender isso, essa mudança de paradigma, essas coisas que estão presas na minha mente, que é a maior prisão de um homem é na sua mente. A maior prisão de um homem é na mente. Por isso que uma mente sadia, o corpo é sadio, diz a ciência. Muitas doenças do seu corpo são psicossomáticas, são prisões na mente que você diz: eu estou doente. Alguns já chamam a dor de minha, a minha dor, a minha diabetes, a minha hepatite, a minha, já chamou de minha, é sua, pega para você, né? Então a indignação, essa angústia que muitas vezes, essa semana eu conversava com uma pessoa que dizia: eu estou angustiado essa semana, pastor. Por quê? Meu Deus, com todo esse cenário na nação, você quer o quê? Não tem que estar angustiado? Eu não é. Quem entende sobre intercessão está na brecha, irmão. Quem entende sobre intercessão está que nem Moisés no monte, com a mão levantada, Arão e Hur segurando de um lado. Amém? Amém? Arão e Hur segurando de um lado e Josué lá guerreando. Então nós estamos vivendo um cenário de transição na nossa nação. Como não ter o espírito de indignação? Agora a indignação, ela tem que ser canalizada para a intercessão, que é canalizada para a intervenção. Eu tenho que intervir espiritualmente, porque essa guerra é aqui em cima, é uma guerra de reinos. Amém? Então quem está alistado para essa guerra, certamente essa semana tem vivido angústias, tem vivido dificuldade, tem vivido pressões. Por quê? Porque é futuro de pessoas que estão em jogo, é futuro de cidades, é futuro de nações. Amém? Agora em tempo de guerra não se dança. Uma mulher, quando ela está indo para a maternidade ganhar o filho, ela não passa no shopping para fazer compra, porque ela tem um senso de emergência muito grande. Ela está com um senso de emergência, amém? Então ela não se diverte, amém? Ela sabe que as próximas horas é horas de dor, é horas de dor, é horas de intervir, não é horas de alegria, irmãos. Essa é a minha dor. A minha dor não é só pela nação, é por ver os evangélicos se divertindo com tudo isso, distraídos. A impressão que nós temos é que nós estamos na festa de Herodes, e os profetas perdendo a cabeça e Herodes se divertindo. Não, queridos, nós não podemos baixar a guarda. A indignação tem que gerar intercessão, que tem que gerar intervenção, não condenação. Diga comigo: Pai. Pai. Amém? Pai. Ok. Pai, P, proclamação. A, adoração. I, intercessão. Está tudo no Pai. Entenda isso. O Pai nos chamou para isso. Esse é o sentimento do Pai. O Pai tem esse sentimento. Nós hoje, irmãos, os pseudos crentes estão deixando a posição, estão investindo mais na função. Amém? Estamos investindo na função, não na posição. Por quê? Porque Deus está colocando uma convergência horizontal na igreja. Abra sua Bíblia comigo, quer ver? Isaías 40. Quem vê a gente falar, irmão, pensa que a gente está defendendo uma pessoa, Não, eu estou defendendo um sentimento. Amém? Para a gente se guardar de um sentimento que pode nos tirar da guerra. Amém? Não deixa o sentimento. Em tempo de guerra não se dança. Não deixa um sentimento roubar você do propósito. Olha o que diz Isaías 40, versículo 3.
está falando, João Batista usou essa frase, esse texto, diz assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo, vereda a nosso Deus. Aí você começa a perceber uma convergência horizontal. Todo vale será exaltado, todo monte será abatido, e tu que é tortuoso será endireitado, e o escabroso será aplanado. Olha aqui para mim. Por isso que está acontecendo na nação, que o monte está sendo abatido. Pegou? Pegou? O monte está sendo abatido, o vale está sendo exaltado, o escabroso, o duro está sendo aplanado, o torto endireitado. Para quê? Está havendo uma convergência horizontal, onde todos vão andar no mesmo ambiente. Ah, mas é o apóstolo, é o profeta, ok, mas tudo isso não me dá o direito, amém? Porque se Deus me deu uma autoridade, a minha autoridade é servir, não é governar sobre, é governar em favor. Aleluia. Pegou isso? E aí, se há uma convergência horizontal, o que é que acontece? E a glória do Senhor se manifestará, e toda a humanidade juntamente a verá, pois foi a boca do Senhor que disse. Quer ver a glória do Senhor vindo? Quer ver a glória do Senhor vindo, pastor? Não coloque pessoas para trabalhar para você, traga elas para o mesmo ambiente que você está vivendo. Você quer ver a glória do Senhor vir? Você quer ver a glória do Senhor vir sobre a nação brasileira? Amém? Vamos começar a trabalhar para uma convergência horizontal, para que todos sejam iguais. Pegou isso? Pegou? Por isso, Paulo diz: considere aquilo que é do outro mais importante, dê vazão para aquilo que é do outro, levando a cargas uns dos outros. Amém? Não, pastor, mas eu estou com uma intenção no meu coração. Não são dias de seguir intenção, são dias de seguir a direção. As suas intenções muitas vezes podem não estar de acordo com a direção de Deus, e as suas intenções vão gerar atitudes, e aí é pior. Porque se enquanto é só estar no campo da intenção é uma coisa, quando está no campo da atitude é outra, porque agora você está fazendo, e você pode estar fazendo o que Deus não chamou. Amém? Amém? Pastor, mas o milagre está comendo, tem milagre, tem unção. Ei, os magos também multiplicaram os milagres no Egito. Amém? Moisés transformou o cajado numa cobra, e os magos fizeram o mesmo. Só que a cobra que Moisés transformou comeu as outras. Amém? Então assim, não se impressione com a habilidade das pessoas nesse dia, se impressione com o coração delas. Não invista em habilidosos, invista nos leais, porque para os leais Deus vai dar habilidade. Amém? Para todo homem e mulher leal Deus vai dar habilidade, mas nem para todos os habilidosos eles vão viver lealdade. Não vão. Não fuja. Eu estou dando conselho para você, porque nós somos chamados como filhos para quê? Para ordenar todas as coisas. Eu estou dando conselho para trazer ordem. Não adianta eu ter uma organização se não tem ordem. A organização tem que servir a ordem não vai servir a organização. O problema é que eu crio uma organização e crio uma cultura para manter a estrutura, e muitas vezes a cultura que está mantendo a estrutura não é a cultura de reino, é a cultura denominacional para manter tudo intacto. E eu chamo isso de igreja, eu chamo isso de obra de Deus. Não é, amigo, a obra de Deus. A obra de Deus é quando Deus governa. Eu não estou dizendo que um exército não precisa de um general. Todo exército precisa de uma voz de comando, mas a voz de comando precisa entender que ela está trabalhando para coordenar, dirigir o coletivo. Amém, querido? Você está pegando isso? Eu estou sendo claro? É muito importante que você entenda: esclarecer, estabelecer para expandir. Não dá para expandir o que não foi estabelecido, não dá para estabelecer o que não está claro. Por isso são dias de clareza,
Não, mas eu estou fazendo para os homens ver as obras que eu faço. Os homens não têm que ver as suas obras antes de ver a sua luz. A Bíblia diz o que? Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Então eu não tenho que fazer para mostrar, eles têm que ver a luz, eles têm que ver Jesus em mim. Eles têm que ver primeiro a luz. Não adianta eu mostrar a obra se essa obra não tem clareza, não tem luz. Outra coisa, não fuja da aflição. Meu Deus. Não fuja da aflição. Um chamado sem aflição você não tem por que militar. Não viva um evangelho sem aflição, sem angústia. Aleluia. O peso da angústia tem que ser preso. Como assim, pastor? Ei, evangelho é boas novas, é vida nova. Não falou de vida boa, falou de vida nova. Não confunda vida nova com vida boa. Aleluia, aleluia. Pegou aí? Milite pela aflição. Se você não tiver por que militar, você vai militar em causa própria. Se você não tem, pastor, mas eu quero fazer as coisas para Deus. Ei, escute. Muitos de vocês que estão sentados aqui, jovens com menos de 30 anos, menos de 35, deixa eu falar uma coisa para você. Tem muitas coisas que você gerou debaixo de muita paixão. Vocês são uma geração apaixonada, mas ainda falta entendimento para se movimentar dentro dessa paixão. Amém? Não posso fazer coisa por afeto, mas tem que ser por propósito. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Eu queria ter muito agora 30 anos. Se eu conseguisse diminuir os 21 anos, eu tenho 51, se eu tivesse uns 30, cara. Se eu tivesse 30, sabe o que é que eu queria? Eu ia dizer assim, cara, como eu queria ter 50 anos mais maduro. Você não está fora de época, você não está fora de ordem. Você foi ordenado por Deus para viver no lugar que Deus te chamou. Amém? Ai meu Deus, como era bom a igreja daqueles dias. Bom é o dia de hoje que você entendeu mais coisas. Agora só que você ficou tão maduro, que não é mais explosivo, não é mais intenso. Nós precisamos entender, querido, Deus está levantando um tipo de gente específica na terra, capaz de lidar com todo tipo de gente. É uma pessoa específica, mas ele lidar com todos. Ele consegue, ele transita no meio das religiões, ele transita no meio dos palácios, ele transita. É um profeta que carrega o encargo, não tem medo de transitar na selva, não tem medo de transitar no palácio, não tem medo de transitar na Ásia, não tem medo de transitar nas empresas. Por quê? Porque o que ele carrega já não tem mais a ver com o que ele faz. A sua identidade não está no que ele faz. Alguém me perguntou esse dia, como é que eu te chamo? Apóstolo Luiz Hermínio? Pastor Luiz Hermínio? Luiz Hermínio, eu disse, me chama de Luiz Hermínio, meu nome é Luiz Hermínio. A minha identidade não está no que eu faço, está em quem eu sou. Como nós lemos o texto, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo pela vontade de Deus. Você está entendendo? O problema é que o seu chamado virou a sua identidade. Tem gente que a gente diz, irmão, não, eu sou apóstolo. Às vezes é só apostata. Ei, seu nome é José, é João, meu nome é Luiz Hermínio, me chame pelo nome. A movimentação, ela não tem a ver só comigo, ela tem a ver com a era que nós estamos vivendo, tem a ver com o momento. Nós tratamos o ministério chamado como um cargo, uma carreira. Começo como obreiro, depois eu sou diácono, e depois eu sou ungido a presbítero. Ungido a presbítero é estranho, né? Mas amém. Porque presbítero fala do ancião, fala da pessoa madura.
depois eu sou pastor, e depois eu sou apóstolo, e depois eu sou bispo, depois eu sou vice-deus, e quando, se Jesus marcar, eu vou pegar o lugar da primogenitura. Então eu estou assim, eu estou seguindo uma carreira, e eu não me dou conta, porque agora, esse dia eu conversava com alguém e disse: ô pastor, lembra de mim? Eu disse: lembro, agora eu já sou diácono, ano que vem eu vou ser ungido a presbítero. Eu digo: bom. Sabe, as pessoas, elas recebem um título, recebem uma bandeira, mas não entendem o que foram chamadas para fazer, não entendem a sua movimentação. Paulo disse assim para Tito: eu te deixo aí em Creta. Sabe por que eu estou te deixando aí? Para você colocar em ordem o que ainda resta. O fato de Deus te deixar num lugar tem a ver com o lugar, não tem a ver com você. Tem a ver com o lugar. Deus te colocou aí. Quantas vezes eu e Iraci já ensaiamos para ir embora de Itajaí, desde o começo do ministério. Eu não queria ser apóstolo no lugar que eu fui bandido, irmão. Eu não queria. Tem gente que entra aqui na igreja que eu me envolvi no passado. Eu queria sumir daqui. Eu queria ir para um lugar que todo mundo me dissesse: oh, aleluia, que homem ungido, meu Deus, que mistério. E a gente já ensaiou para ir embora, para ir morar aqui fora do Brasil, para ir morar em Curitiba, para ir morar em Campo Grande, para ir morar aqui, morar aí, morar lá. Uma vez a gente foi para os Estados Unidos: vamos morar lá, vamos lá ver, vamos lá. E os irmãos pilhando a gente, né? Misa que está aqui, dizem: vem para cá, pastor, vai ser bênção, vai ser vitória. E eu estava, quem não é, meu Deus, quem não queria morar em Orlando, quem não queria morar lá? Eu sou doido para ir embora, Misa. Mas Deus não deixa. Deus disse: seu lugar é no Vassourão, lá no São Vicente, lá no Promorá. Você é apóstolo do Promorá, entendeu? Você está no Promorá, né? E quem é rico mora na praia, e quem é pobre mora no Promorá. Você vai estar no Promorá ali, amém? Mas Senhor, hoje as pessoas estão me chamando: deixa eu ir para o centro do Brasil, que daí fica mais fácil para viajar. Não, fica ali. No lugar que você pesca e não pega nada, Deus diz assim: volta lá agora. Você quer mudar de lugar porque é mais fácil para começar, né? Você pisa na bola num lugar, você diz: agora eu quero ir para outro, que aqui vai ser mais fácil, né? E Deus diz: não, no lugar da tua vergonha é dupla honra. No lugar da tua vergonha é dupla honra. Fica aí, Creta. Fica em Creta, Deus diz. Fica aí para botar em ordem algumas coisas. Uma vez a gente foi para os Estados Unidos: vamos morar lá, vamos. Compramos passagem, ficar 30 dias para a gente ver uma casa tal. 7 dias depois, na ida, Deus já falou com a gente no avião. Só gastamos dinheiro, tivemos que trocar passagem, perdemos dinheiro. Jesus do céu. Nunca mais eu mexi com esse negócio. Nunca mais. Amém? Aleluia, né, pastor? Aleluia. A minha pergunta é: eu quero conhecer o coração de Deus. Agora, Deus conhece o meu? Deus conhece o meu? Conhece. Agora, eu falo do meu coração com Ele? Eu falo realmente quem eu sou para Deus? Ninguém se tornará um verdadeiro filho, querido, sim, enquanto ele não for um verdadeiro pai. Ninguém terá tudo de Deus enquanto Deus não tiver tudo de você. Amém? Não adianta você se adequar ao que está escrito na Bíblia. Você tem que experimentar o que está escrito na Bíblia. Não adianta você pode estudar a Bíblia. Deus você não pode estudar. Deus você convive. Provai e vede que o Senhor é bom. Aleluia, Ele é bom. Não adianta você ter um par de luvas se elas estão nas mãos erradas. Elas não cumprem o propósito. Sim, tem alguém comigo aqui? Você precisa experimentar. Você precisa entrar num quarto e deixar Ele colocar a vida dele em você. Aleluia, deixa de ser cerimonial. Deixa de ser religioso. Vai lá e tira a roupa. Isso é intimidade, é como você está com a sua esposa, é a mesma coisa. Quando você está com a sua esposa, quando eu estou com a Iraci, eu não digo: a paz do Senhor, irmã, hoje Deus vai te dar vitória. Não, eu não digo isso.
Quando eu estou com a Iraci é nós, não tem plateia. Porque intimidade com plateia é pornografia, não tem plateia, é só nós dois, é intimidade. Assim é você e Deus. Tem gente que só se move se tem plateia. Se tem plateia eu sou espiritual, e se não tem plateia eu não sou espiritual. Se tem plateia eu sou ungido, se não tem plateia não. Eu estou falando de intimidade, você e Deus e mais ninguém. Construa esse lugar. Então eu vou dizer, você é capaz de chegar em qualquer lugar e transformar qualquer Creta no lugar de glória de Deus. Levanta essa mão santa aí, dá um glória a Deus de crente aí, meu amigo. Sim. Traga-me pra mais perto, leva ainda mais fundo. Eu quero conhecer o teu coração. Teu amor é muito mais doce de tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Chega-me para mais perto, leva em mais profundo. Eu quero conhecer o teu coração. Teu amor é muito mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Senta aí um pouquinho. Querido, a sua vida, a minha vida, a vida de todos que estão aqui, a vida é uma questão de causas e efeitos. Toda causa vai gerar um efeito. Amém? A vida é assim. Os dons que Deus te deu, eles amadurecem como quando você usa. O caráter você constrói no relacionamento. Amém? E a estrutura espiritual, ela amadurece pela renovação do seu entendimento. Você pegou isso, irmão? Você pegou isso? Por isso que a árvore não é conhecida pelos dons, é pelos frutos. Porque os dons é Deus quem te dá, os frutos é você que dá a Ele. Os dons são dados para você gerar frutos, não são para você gerar ministérios. Você pode ter um ministério e não ter frutos. Dons é dado para mim gerar frutos. Caráter é formado no relacionamento. Aí você quer transformar as pessoas. Aí tem pessoas que você não consegue transformar. Quer saber de uma coisa? As pessoas que você menos consegue transformar são as que mais transformam você. Sim. As pessoas que você não consegue tocá-las, elas não conseguem receber de você, são as que mais treinam o seu caráter. Aquele maridão terrível, aquela esposa terrível, aquele filho que você prega, todo mundo se converte, e quando você fala com ele parece que ele não te ouve. E você diz: Deus, o que é isso? Deus está dizendo: estou transformando você. Por isso esses dias, apóstolos que vão mudar, transformar ambientes. Interessante, Jackson, que ele fala assim para Tito: por essa razão eu te deixei em Creta, para que tu coloque em ordem, e de cidade em cidade tu levante presbíteros. Presbíteros fala de anciões, fala de pessoas maduras. Um doente não pode segurar um microfone, irmão, porque ele vai expressar sua alma em vez de expressar o desejo de Deus. E tem muita gente doente com o microfone na mão, vomitando a sua alma, vomitando as suas dores emocionais, as suas carências emocionais, as suas debilidades emocionais. E não tem problema isso, porque todos nós temos problemas emocionais. Por isso que quando eu estou com o microfone na mão, não é o meu caráter que se manifesta, é o caráter de Cristo.
Por isso que um pecador pode subir aqui e pregar e as pessoas se converterem, porque Deus ama o povo. O meu caráter se manifesta nos relacionamentos. Amém, irmãos? Nos relacionamentos. Pedra ralando pedra. Por isso que a Bíblia diz que nós não devemos deixar de congregar, como é costume de muitos. Hebreus capítulo 11, capítulo 12, 25, está na Bíblia. Nós não devemos deixar de congregar, porque a congregação é que me rala. É um ralando no outro, é pedra sobre pedra, irmão. É aqui no meio da congregação que você tem inveja do outro. Está amarrado, pastor, isso na igreja? Isso tem na igreja. Por isso que quando a condenação tem que começar por aqui, amado. Aí eu vejo, na hora da ceia, quer ver culto de ceia, aquele irmão que eu sei que ele pecou. Aí quando ele pega um copinho, eu olho, não acredito, que cara de pau. O seu tribunalzinho na hora já acende a luz. Cristianismo não é isso. O cristianismo é eu dar a minha vida pelo outro. Sabe o que é que Jesus disse? Assim como eu dei a minha vida por vocês, vós também deveis dar a sua vida pelos outros. Então não me diga que você está disposto a dar a sua vida por Jesus, se você não está disposto a dar a sua vida por ninguém. Ordenar o lugar não é só organizar, não é só fundar um ministério. Jesus disse assim, ó, vocês se organizem aí de 50 em 50, de 100 em 100, porque eu vou aqui. Jesus pegou os pães e a Bíblia diz que ele deu graças e o partiu. Lá é a organização, aqui é a ordem. A organização é para fluir corretamente na ordem. A ordem nunca vai se submeter à organização. A organização é que tem que se submeter à ordem, porque Deus é organizado. Deus primeiro fez o jardim, depois fez o homem, para botar no lugar. Quando o homem nasce, já tem um lugar para ele. Deus primeiro fez a estrutura, depois soprou o Espírito. Ele não sopra o Espírito em qualquer lugar. Deus é um Deus de estruturas. Onde Ele coloca seu cérebro? Dentro de estruturas. O seu coração dentro de estruturas. Ele pega os dois órgãos principais e estrutura. Mas a estrutura é para servir a essência, não a essência servir a estrutura. E hoje, infelizmente, na igreja brasileira, a essência tem que se submeter à estrutura. Obrigado pelo seu amém tão evangélico. Eu sei que choca quando se fala nisso, porque a maioria de nós aqui temos uma estrutura. Eu também tenho, está aqui. Mas o dia que essa estrutura me roubar da essência, eu jogo uma bomba aqui dentro. E eu volto para a casa de recuperação. E eu vou para uma praça, eu vou para uma rua. É por isso que hoje tem pessoas que não aguentam mais as estruturas. Não suportam mais as convenções, não suportam mais as estruturas. Porque confundiu colocar em ordem. Não é organizar, é ordenar. Ordenar é colocar as prioridades como prioridades. Numa escala de prioridades, Deus é em primeiro lugar. Segundo, a minha esposa, meus filhos, minha equipe. Eu tenho que trabalhar com prioridades. No princípio criou Deus os céus e a... O que é que Deus fez primeiro? Então o céu é a prioridade. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O que é que vem primeiro, casa ou a cidade? Então não tente ganhar a cidade sem edificar a casa, amigo. Eu estou pregando o evangelho simples para você. É só a gente voltar à ideia original. A ideia original é essa. É por isso que no final de tudo o jardim vai voltar. Quem vencer comerá da árvore da vida que está no meio.
essa árvore era para comer no final, não era no começo. Para que no final? Para Deus dizer assim, ó, tá vendo? Eu guardei vocês disso tudo. Mas daí a gente comeu no começo, e ele se envolveu com isso tudo. E agora Jesus veio, nos reposiciona através da cruz e diz, ó, ponte de novo. Amém? Amém? Deus fez Adão. O que é que Adão fazia no jardim? O que é que Adão fazia no jardim? Cultivava o jardim. Adão era o jardineiro do jardim. Quando Jesus ressuscita, Maria pensa que ele é quem? Maria pensa que ele é o jardineiro. Deus está restaurando a humanidade através de Jesus, irmãos. Amém? Você está entendendo isso? Aleluia! Que coisa linda! O problema é que sem autoridade, sem comunicação correta, nós não vamos ordenar nada. Nós vamos para a igreja abrir o templo no domingo para encher cadeira. Segunda-feira o nosso povo volta a trabalhar como prisioneiro de uma religião. Um povo que não sabe lidar na educação, não sabe se mover na política, não sabe, um povo que se corrompe fácil, se vende fácil, se alegra fácil, se entristece fácil. Um povo que não tem músculos espirituais. Parece bipolar. Domingo está no culto adorando, segunda está jogado em casa. Domingo é o Hulk. Uau! Segunda-feira é o David Banner. Só aquele shortinho rasgadinho. Ei, não crie um personagem para o domingo. Você não precisa ficar verde para as pessoas amar você, cara. Você é um pastor amado. Eu te chamei para você ordenar todas as coisas. Eu te chamei. Ei, ó, olha aqui. Pastor, mas foi todo mundo embora da igreja. Se não ouvem mais você, não são suas ovelhas, porque as suas ovelhas ouvem a sua voz. Fica tranquilo. Não crie o seu ministério baseado no aplauso ou na crítica das pessoas. Sabe o que é que meu amigo o apóstolo Paulo fala? Embora eu sendo livre de todos, eu me faço servo de todos. Sabe o que ele está dizendo? 1 Coríntios 9:19, sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: sabe por que eu consigo servir você? Porque eu sou livre dos seus sentimentos e das suas críticas e dos seus aplausos. Eu sou livre de você, por isso eu consigo servir você. Sirva a necessidade das pessoas, mas não pare na necessidade delas. Sirva a celebração das pessoas quando elas querem tirar uma foto, assinar um livro com você. Abraça, beija, mas não pare nos aplausos. Sirva o doente, cure, mas não pare na dor. Olhando firmemente para Jesus. O autor e consumador da minha fé. Porque o dia que não tiver mais pessoas na minha frente, eu vou continuar lá. Ele vai estar lá. O dia que ninguém mais vou parar para me ouvir, o dia que ninguém mais entrar no canal do YouTube. Ei, seja livre das críticas, seja livre dos aplausos. Então você vai conseguir. Embora eu sendo livre de todos, eu me faço servo de todos. Por essa razão eu te deixo aí. Uma igreja que não entende a sua autoridade, uma igreja que não entende a movimentação desses dias, é uma igreja que vai se tornar religiosa e preconceituosa. Uma igreja que diz que tudo é do diabo, por não saber se movimentar na sua época. Eu sei, irmãos. Me ame, apenas me ame. Mas eu sei, pássaros criados em gaiolas, eles pensam que voar é doença. Eles não sabem que eles nasceram para voar. Pássaros que são criados em gaiolas, em cativeiros,
Eu sei o que eu estou falando para você. Eu recebo pastores todos os dias na minha sala, na minha mesa, na minha casa. E muitos vêm atrás de uma algema. E eles, pastor, mas como é que eu vou caminhar com você? Vamos junto, vamos andar. Tá, mas eu queria estar mais junto. Só falta ele dizer assim, a minha algema. Porque eu só sei andar assim. Não. Você é livre. Ei, se foste chamado como escravo, permanece como escravo. Ah, mas tu tens a oportunidade de ser livre. Ei, 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 ei. Os judeus diziam assim, ó, Paulo é nosso prisioneiro. Os romanos diziam, não, Paulo é nosso prisioneiro. E Paulo dizia, galera, chegaram tarde, eu sou prisioneiro de Cristo. Galera, vocês chegaram tarde, eu já estou algemado com Cristo. E assim como nele gerou a morte, para que em mim gerasse vida, agora em mim está gerando morte, para que em vós gere vida. Por isso que uma semente, se ela não cair na terra e não morrer, ela não pode dar frutos naquele ambiente. Vamos para as igrejas atrás de oportunidades. Vamos para os ministérios muitas vezes atrás de oportunidades. Vamos para os lugares atrás de oportunidades, quando nós deveríamos ir atrás de Calvário, atrás de cruz, atrás de morte. Porque só um grão de trigo caindo na terra pode dar frutos. Morto. Eu preciso admitir, queridos, nesses dias, que eu preciso repensar algumas coisas. Amém? Eu preciso admitir. Amém? Eu olho aqui, eu me assusto. Ó, tem os irmãos do terno, tem os irmãos da tatuagem, tem a irmã da saia, tem a irmã da calça rasgada. É uma doideira isso aqui, cara. Eu fico, Deus, o que eu faço da minha vida? Ele diz, nada. Ei, você já foi numa sinfonia, assistiu uma sinfonia, aquela montoeira de instrumentos? Você fica pensando, o que é que esse prato está fazendo aí no meio? O prato ele só trabalha 2 vezes na hora da música. Psh, psh. Você fica pensando, esse prato vai atrapalhar tudo. Tem aquele tambor assim atravessado, aquele negócio, aquela trombone, né? Sempre é um gordinho que está tocando o trombone, né? Primeiro porque ele consegue carregar o trombone. Segundo, o trombone não engole ele, né? Aí depois tem aquele violino, né? Tem aquelas meninas magrelinhas com o violino na mão. Aí tem a flautinha, né? Você fica pensando, cara, como é que isso aí vai ser? Porque o negócio é que eles estão lendo a mesma partitura. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e acrescentadas todas as coisas vos serão. A sinfonia, a sintonia, o sincronismo.
Nós podemos ser indivíduos, nós não podemos ser individualistas. Amém? Nós podemos ser diferentes. A beleza do corpo é essa diferença. Amém? Essa diferença está se convergindo, irmãos. Está havendo uma convergência. Os evangélicos estão se tornando, muitos estão se tornando verdadeiros filhos. Eles não querem só mais ir num culto. Eles saíram da fila da bênção. As campanhas nas igrejas estão falindo, porque eles não querem mais um pano ungido, uma água ungida. Eles querem Deus, eles querem Jesus. Jesus voltou a ser o centro de todas as coisas. Como nós oramos e choramos por isso, Jesus. Eles não vão dizer mais: fala tu, Moisés, e ouviremos. Mas não fale Deus, para que não morramos. Não, eles estão olhando para Jesus, estão honrando suas lideranças, estão servindo a sua casa, estão honrando seus pais e mães, estão amando os seus filhos, estão entendendo, porque quando eu descubro Jesus, eu descubro tudo, irmãos. Jesus que me leva de volta, que me reposiciona no lugar. Aqueles quadros depressivos que eu vivia com as minhas frustrações, porque Deus não estava funcionando da minha maneira previsível, de achar que Deus tinha que funcionar. As frustrações estão indo embora. Eu voltei a viver pela fé. Amém? Voltei a ser generoso, a devolver o que é de Deus, a dar para Deus, a dar para as pessoas. Voltei a gastar tempo, parar com o cara que cuidou do meu carro enquanto eu estava no restaurante. Eu voltei a gastar tempo com as pessoas, a falar com elas. As pessoas estão mais sensíveis à voz do Espírito. Os jovens, olha aqui, eles não querem mais. Não adianta, irmão. Eles não querem mais só um evento. O evento virou vento, né? Eles querem Bíblia, eles anotam o que você fala, eles querem falar isso na faculdade. As universidades estão cheias de sonhos tirados do fogo. Meninos e meninas que voltaram a fluir, que voltaram a curar os enfermos. Meu Deus, alguém está entendendo isso? A ordem está voltando para o Brasil. A ordem está voltando. Aleluia. As minhas maneiras previsíveis de achar que Deus ia trabalhar daquele jeito, a ordem voltou, e eu entendi que felicidade não é um lugar para onde eu estou indo, é um lugar aonde eu estou voltando. Estou voltando às origens da Torá, às origens da palavra. Estou voltando às origens da Bíblia, voltando a tratar prioridades como prioridades. No princípio criou Deus os céus e a terra. Eu estou voltando ao jardim, estou voltando a conversar com meu Jesus no crepúsculo, com meu Deus no crepúsculo. A palavra que criou o mundo, ela voltou para dentro da minha boca. Eu estou criando coisas quando eu falo. Estamos voltando às ideias originais. Isso é ordem. Isso é colocar em ordem. Pastor Juscelio fala uma coisa aqui interessante, irmão. A corrupção, ela trabalha na ambição da vítima. A pessoa que cai no bilhete premiado, ela cai por ambição. Isso está acabando, ninguém mais acredita em coisas fáceis. Emagreça sem parar de comer. Tenha dinheiro sem ter crédito. Essas coisas estão caindo por terra. Nós voltamos a funcionar debaixo da mão do Senhor. Amém? Aleluia. Eu vou falar uma coisa para você. Até o mercado de trabalho, o mercado financeiro vai ter que mudar suas estratégias, porque as pessoas estão acordando, né? Eu aprendi isso com o pastor Leandro lá de Jundiaí, um amigo que tem uma empresa, que é um administrador. Que o mercado de trabalho, ele trabalha com aquilo que nós chamamos de gatilhos mentais. Ou seja, eles criam a escassez
para tirar o produto do mercado, para gerar ambição nas pessoas de ter aquilo. Você já viu quando sai um iPhone novo, corre todo mundo para a loja, quando cai, porque sempre trabalha na ambição das pessoas. E diabo, você vai perder. Porque os crentes, os filhos de Deus, eu não vou dizer por todos os crentes, mas os filhos de Deus, eles estão largando a ambição, estão largando a frustração, estão largando a angústia, estão largando as depressões por não terem as coisas. Eles estão voltando a viver por fé, aonde um homem vale por 1000 e 2 homens valem por 10.000. Aonde o pouco é muito, aonde o fraco é forte, aonde o louco é sábio, aonde o pobre é rico, aonde o que chora é que está alegre. A igreja está acordando. Voltamos a ler as escrituras e descobrimos em Efésios 1:3 que Ele já me abençoou com toda sorte de bênção. Então o culto da bênção vai cair por terra, vai cair em nome de Jesus. Ninguém mais vai cultuar a bênção, vai voltar a cultuar o abençoador, que é Jesus Cristo, que é o eterno. Estamos voltando, Jesus está voltando a ser o centro, Deus está voltando a ser o propósito original. Não, levanta a mão e solta o leãozinho que está aí dentro. Solta. Isso! Libera essa unção aqui. Libera essa unção aqui. Abro minha boca e suspiro, pois tenho sede de ti. Eu abro minha boca e suspiro, pois tenho sede de ti. Ei, estamos voltando a ser de Cristo. Ele já me abençoou, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Se eu estou em Cristo, eu tenho todas as bênçãos espirituais. Eu voltei a ser de Cristo. Ninguém mais vai dizer eu sou do Mevan, eu sou da Assembleia, eu sou da Quadrangular, eu sou batista. Não, eu sou de Cristo e congrego ali. Vamos devolver o sentimento de posse dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Estamos voltando, a ordem está voltando. Ei, vamos parar de fazer coisas que agradam pessoas. Vamos voltar a agradar a Deus. Se agradamos a Deus, não importa quem desagradamos. Agora, se você está trabalhando para agradar pessoas, não tem coisa pior para um homem do que ele ter sucesso numa coisa que Deus desaprova. Não tem coisa pior para um homem ele ter sucesso numa coisa, e porque ele está tendo sucesso, resultados, ele acha que Deus está aprovando. Ei, Moisés, para de ferir a rocha. Agora é para falar com ela, Moisés. Fala com a rocha. Rocha, ô rocha. Moisés falou, não funcionou. Porque o novo, o que está vindo, você tem que perseverar nele. Não é uma nova estratégia para fazer a igreja crescer. Não é uma nova visão para ganhar dinheiro. Não é uma, não. Ei, escute. O novo, você tem que perseverar nele, porque senão a sua mente vai virar uma mente de Faraó. Faraó mandou matar os meninos porque ele não entendeu o que estava nascendo. Quando você não entende o que está nascendo, você quer matar. Você diz, isso não é de Deus, isso é do Satanás, isso é do diabo. Isso nós não aceitamos aqui, porque você
porque na nossa igreja, exatamente, porque a igreja é sua, não é dele. Se a igreja fosse dele, você estaria trabalhando para ele, não para você. Moisés feriu a rocha e funciona. Funcionou, porque funciona. Se eu disser aqui, ó, leva aquela água para casa e beba 7 dias, que vai funcionar, porque Deus ama o povo. Deus ama a ignorância do povo. Só que nesses dias não são dias para funcionar, são dias para fluir. E você vai ter que parar de funcionar para voltar a fluir. Funcionou, Deus chamou Moisés e disse o quê? Amigão, você não me santificou diante do povo. Esse é o problema, porque está funcionando, a gente pensa que Deus está aprovando. Nem tudo que está funcionando é a ideia original de Deus. Por isso que muitas coisas estão sendo removidas, pessoas estão sendo removidas, altares estão sendo removidos. E não se meta a levantar um altar que Deus está tentando derrubar. Você tem que funcionar nesses dias. Por isso que a gente, se não entender a movimentação desses dias, se torna uma igreja preconceituosa e religiosa, por não entender algumas movimentações. Nós temos tudo tão controlado, tão organizado. Aí Deus vem com a sua ordem, nós não temos ruptura, abertura para a ordem de Deus se estabelecer. Mas o mundo se transformou. Sabe por que o mundo se transformou nisso? Porque a igreja não se tornou o que ela deveria ter se tornado. Se a igreja se tornar o que ela tem que se tornar, o mundo vai ser transformado pela renovação do vosso entendimento. Jesus não governa o congresso, ele governa a igreja. Pela igreja ele quer governar todas as coisas. Daniel não foi presidente da Babilônia, mas ele foi o homem que falava no coração do presidente. José não foi o rei do Egito, mas ele foi o homem que falava no coração do rei do Egito. Muitas vezes nós queremos o título, mas não sabemos o que dizer, porque não entendemos a movimentação desses dias. Eu acredito que agora, nesses dias, Deus vai levantar muitos governantes na política, homens cheios do Espírito. E se você tem um chamado, esse é os seus dias. Amém? Se você tem um chamado, esse é os seus dias. Agora, quando Deus escrever na parede Mene, Mene, Tekel e Parsim, você vai ter que falar. Quando Deus escrever na parede, ó, pesado foste na balança e achado em falta, e agora o reino vai ser tirado de ti, você vai ter que abrir a boca e dizer. Mas eles podem me matar. Certamente vão te matar. Certamente vão te perseguir, vão arrancar, vão dificultar para você. Mano, é selva. Quer encher essa igreja todos os dias? Eu sei como encher ela. Eu já fiquei famoso, eu estou na internet, teu seguidor. Todos os dias eu posso dizer, hoje eu vou pregar e eu vou botar a mão na sua cabeça. Você vai receber 7 fitas que vai levar para casa, vai amarrar em 7 árvores da sua casa, que vai dar. Eu encho essa igreja toda semana, todo dia, toda semana não, todo dia. Mas eu não quero uma igreja cheia de gente vazia. Nós não estamos formando uma creche, nós estamos preparando os próximos presidentes, os próximos governadores, os próximos professores, os próximos empresários, os próximos profetas, homens que vão tocar todas as gerações, as próximas universidades. Quem sabe você não vai ser diretor de uma delas. Um homem, já imaginou um homem cheio do Espírito Santo dirigindo uma universidade? Chega segunda-feira, quando abre a universidade, ele vai assim, estende a mão e diz: Deus da glória. Não é, mano? De calabaraia. Não é assim? Já pensou esse cara diretor de uma universidade? É para isso. Eu não estou preparando, eu não estou pregando para os crentes ficar ricos. Eu estou pregando para eles ficarem inteligentes, irmãos.
Eu estou pregando para os crentes tomarem os seus lugares, os lugares que Adão perdeu. O reposicionamento que Yeshua fez através da cruz, para você voltar a ser jardineiro na terra. Amém? Para você voltar a cultivar a terra, para você voltar a cuidar das coisas que Deus criou. É para isso que nós estamos. Ah, pastor, mas o mundo está uma apostasia. A apostasia não é perder a fé, é perder o senso de missão. Porque tem dia que eu também vou viajar sem fé. Tá? Não penso que eu tenho fé todo dia, né? Vamos para o Japão agora. Quantas horas de voo? Você não precisa ter fé para ir num lugar desse. Você precisa ter uma passagem. É 30 horas de voo. Você está entendendo? Mais 12 de fuso. Tem lugar que eu não vou sem fé. Ainda se sabe, tem dia que eu estou arrumando a minha bolsa para viajar. Ela disse: que foi, amor? Eu digo: ai, estou cansado. Vou ficar em casa. Você não sabe o que você está pedindo. Você não sabe o que é ficar o dia inteiro num hotel. Você não sabe o que é ficar o dia inteiro atendendo pessoas, e quando você diz pela primeira vez não para elas, você não sabe o que é isso. Falei para ele assim ontem, ela olhou para mim e disse: que foi, amor? Disse: sempre antes do café eu fico angustiado. Ela disse: que você está assim? Eu disse: eu não aguento mais, parece que está todo mundo me vigiando, eu não posso nem soltar pum. E às vezes eu saio do povo assim para ir lá soltar pum, vem gente atrás de mim. Eu digo: fica aí, irmão, fica aí. Eu estou sendo humano para você. Eu não vou deixar ninguém me fazer Deus, não, amigo. Eu sou gente. Eu sou gente. Não coloque suas expectativas num pregador e num ministério, não. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele é Deus. E só ele é Deus. Seja gente. Solta pum, diga para alguém que está só. Meu Deus, que palavra. Corta isso depois, tá, irmão? Que mensagem profunda, né? Daqui a pouco estão criando o pum ungido aí. A campanha do pum ungido, né? Faz a fila aí que o pastor vai. Não tem coragem de fazer isso? Tem gente que tem, pai. Eu estou te falando. Tem gente que dá tiro dentro da igreja, que é o tiro da unção. A nossa geração precisa disso, irmãos. Alegria, me fazer rir, não me faz perder a fé, não me faz perder. É gente, eu sou gente. Nós criamos uma postura de que as pessoas pensam que a gente é Deus. E aí elas vêm para a igreja e se frustram com a gente. Aqui a gente faz questão de deixar todo mundo ver quem somos. Nós somos assim. E não vai mudar. Eu não vou criar nenhum personagem para nutrir expectativa de gente. Nós somos assim. Somos verdadeiros. Ou procuramos ser. E quando não somos, somos confrontados por nós mesmos. Um confronta o outro aqui. Você não está sendo verdadeiro. Só um verdadeiro filho, irmão, vai poder colocar em ordem o que ainda resta. Vai poder ir de cidade em cidade levantar presbítero. Vai entender o que é esse currículo de ser um verdadeiro filho. Você viu o que ele falou? Ele não falou assim: te deixei aí para pregar o evangelho. Ele disse: te deixei aí para colocar em ordem. Porque uma pessoa pode pregar o evangelho sem colocar nada em ordem. A ordem você não coloca só com palavras, você coloca com a sua vida, com a sua vivência, com o seu dia a dia. Amém, irmãos? Amém? A nossa geração é a geração do Facebook, é a geração do Instagram. É a geração que se imagina, mas não se conhece. Geração sem toque, sem afeto. Uma pessoa é conhecida porque fez uma besteira e botou na internet e todo mundo ama. Nós somos a geração sem toque. Quando Deus criou tudo, Ele disse: haja e ouve. Mas quando Ele criou o homem, Ele disse: façamos.
Ele formou o homem, Ele tocou, para deixar claro uma coisa, para deixar um princípio. A minha relação com você não é só de palavras. A minha relação com você é de toque, é de afeto, é de encontros. Eu venho me encontrar com você todos os dias. A minha relação com você. E você pode, ei, viu, cabeção? Você pode fazer coisa errada, eu vou estar lá no encontro. Você não vem porque você é tão orgulhoso que acha que tem que merecer a mim. Imagina, Deus chegou no jardim, Adão já tinha caído, Jacques. E Deus chega e diz: Adão, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. E Adão está lá escondido, nu. E Adão diz assim: ó, Senhor, eu ouvi a tua voz e tive medo. Esse é o problema. Aí Deus diz assim: ó, por que você teve medo? Ele diz: porque eu estou nu. Aí Deus faz a pergunta-chave. Ele diz: quem te falou que você está nu? Ou seja, quem você está ouvindo agora? O que você parou de me ouvir? Adão, eu venho aqui todo dia e você está nu. E eu nunca me envergonhei com a sua nudez. E você se via nu e também não se envergonhava. Sabe por quê, Adão? Porque você olhava para você através de mim, mas agora você quer olhar para mim através de você. Quando você olha para você através de mim, você não vê as suas imperfeições, você vê o sangue na porta. Quando você olha para você, você vê o meu sangue. E se você não está vendo o meu sangue, é porque você é muito orgulhoso para ser salvo por mim. Você quer ser salvo por você mesmo. Adão, eu venho aqui todo dia, você está nu, cara. Sabe qual é o problema? É que agora você está olhando para mim através de você. Você está me olhando na carne. E você julga e acha que eu julgo também. E você condena e acha que eu condeno também. Você estende o dedo e acha que eu estendo. A minha mão não está encolhida que não possa te abençoar. Você é ruim e acha que eu sou assim também. Você não perdoa e acha que eu também não. Porque você olha para mim através de você. Você não olha para você através de mim. Deus está trazendo ordem. Sabe o que é isso? Ordem. Você nunca mais vai cobrar a perfeição das pessoas. Fala, Marcelo, beleza? Se inscreve aí, estamos aqui. Porque Deus, você vai entender que Deus não procura os perfeitos, Ele procura os sinceros. Por isso que Ele diz: anda na minha presença e ser. Por quê? Porque só a presença dEle é que te aperfeiçoa. Por isso essa casa aí, esse barraco velho aí, Deus está transformando num tabernáculo, para que Ele venha tabernacular com você. Sabe o que é tabernacular? É andar, é transitar, olhando sempre para a nuvem de glória. Deus está te trazendo de volta, querido, a um lugar. A um lugar. Aleluia. Por isso, não são dias de vir buscar estratégias. Aqui não é um lugar de estratégia para você fazer sua igreja crescer. Nós não temos isso para você. Se você quer só fazer a sua igreja crescer, esse não é seu lugar. Você precisa voltar. Mas se você quer realmente, assim, tabernacular, se você quer realmente ter um encontro, eu estou falando isso para pastor. Se você quer realmente ficar com você mesmo e fazer uma autoanálise de quem você é, para ter sentido o que você faz. Senão não vai ter sentido o que você faz, porque você não sabe quem você é. Sim. Você já ficou com você mesmo?
As pessoas aqui não conseguem ficar 10 minutos sozinhas, irmãos. Elas já pegam o celular para ver como está a vida dos outros. A gente está sempre olhando para a vida dos outros. A gente não tem dificuldade de ficar com a gente. E por isso que nós viramos uma igreja julgadora e condenadora, sem misericórdia, sem toque, sem afeto. Porque a gente não se analisa mais. A gente esconde os nossos pecados no pecado de alguém. Esconde as nossas fraquezas na fraqueza de alguém. Sempre contamos os testemunhos negativos dos outros e não os nossos. A Bíblia é um espelho, não é uma janela que você olha para a vida dos outros. Quando você olha, você tem que ver você. Sim, tem que ver você. Era isso que Adão via quando Deus estava com ele. Volta. Deus quer colocar em ordem todas as coisas. Deus te escolheu por isto. Tito, meu verdadeiro filho, eu te deixo em Creta, para que tu coloque em ordem o que ainda resta. Para a gente ir para o finalzinho assim dos finalmente, abra comigo a sua Bíblia. Meu Deus. Abre em Josué capítulo 5. Josué capítulo 5, vamos lá. Num ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. Num ambiente de glória, num ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. Josué capítulo 5 diz assim: ora, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam ao oeste do Jordão, e todos os reis dos cananeus que estavam ao lado do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, até que passassem, derreteu-se-lhe os corações, e não houve mais ânimo neles por causa dos filhos de Israel. Nesse tempo, disse o Senhor a Josué: faze facas de pederneira e circuncida a segunda vez os filhos de Israel. A primeira vez foi Abraão que circuncidou acho que em Gênesis 17, se não me engano. Então Josué fez faca de pederneira, faca de pedra, e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Foi esta a razão porque Josué circuncidou todo o povo que tinha saído do Egito. Os homens, todos os homens de guerra eram já mortos no deserto pelo caminho. Todo o povo que saíra estava circuncidado, mas nenhum do povo que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação, isto é, todo homem de guerra que saíra do Egito. E isso porque não obedeceram à voz do Senhor, pois o Senhor tinha jurado que não lhe havia de deixar de ver a terra que, sob juramento, prometera a seus pais que lhes dariam, terra que mana leite e mel. Porém no seu lugar pôs seus filhos, porém no seu lugar pôs seus filhos, porém no seu lugar pôs seus filhos, porém no seu lugar pôs seus filhos. A este Josué circuncidou. Estavam incircuncisos porque não haviam circuncidado no caminho. Acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. Então disse o Senhor a Josué: hoje revolvi de sobre vós
o opróbrio, ou seja, a vergonha do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Gilgal fala de círculo. Aleluia, aleluia. Por que eu tenho que ser filho não evangélico? Vou falar de novo, falo todo dia. Quem te chama de evangélico é a revista Veja, não é a Bíblia. Porque se você não for um verdadeiro filho, você não vai dar a resposta que o lugar que Deus te inseriu precisa. Porque você é filho, você pode colocar em ordem o que ainda não está. Colocar em ordem, como eu disse, é ordenar, não é organizar. É uma questão orgânica de dar direcionamento. E só um filho pode colocar em ordem o que ainda não está. Só um filho, não é um pregador, não é uma banda de música, não é uma igreja evangélica. É filho! Porque o filho faz o que vê o pai fazendo. Quem vê o filho, vê o pai. Colocar em ordem a partir da natureza do propósito, ou seja, a partir da ideia original, a partir da natureza do propósito, origem, destino, Aleph, Tav, Alfa, Ômega, tudo. Por isso que a Bíblia diz que Deus faz o fim desde o começo, princípio, fim. Não é só organizar para o serviço, mas para o propósito. Não é organizar para o serviço, é ordenar para o propósito. É entender por que Deus começou isso. Se Deus começou, olha aqui, é doideira isso que eu vou falar, hein? Parece heresia, mas não é. Se Deus começou é porque Ele já fez o fim. Então eu preciso, não é só entender o começo, é entender onde eu preciso chegar. Entendeu isso? Você não pode ir criando e fazendo e achar que Deus te deu uma procuração em branco para você fazer o que quiser e Deus só vai consertando no caminho. Pegou? Amém? Nós precisamos entender isso. O propósito. Existe o propósito, por isso que eu preciso de revelação. Não é de estratégia. Deuteronômio 29 diz o quê? As coisas encobertas pertencem ao Senhor, porém as reveladas pertencem a nós, a nossos filhos para sempre. Para quê? Para que cumpramos todas as palavras desta lei. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou te dar revelação. Revelação não é para você pregar bonito, é para você saber aonde você tem que chegar. Pastor, mas isso é predestinação? Seria se Ele pegasse você, colocasse uma algema, pegasse uma corda no teu pescoço e fizesse você viver isso na marra. Mas não, deixo-vos dois caminhos. O meu caminho é esse aqui, amigo. Ele faz o fim, Aleph, Tav, Alfa, Ômega, princípio e fim. Deus faz o fim desde o começo. Por isso que dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Acorda, Brasil. E aí você vai para a igreja para Deus abençoar a sua vidinha, que Deus vai me dar vitória. Canta o hino da vitória e você não sabe que você tem um propósito, que é ordenar todas as coisas. Você tem tudo organizado na sua vida medíocre, e Deus tem um propósito, dizendo: meu filho, está tudo pronto, filhinho, papai já fez o jardim. Filhinho, olha para a ideia original. Quando eu criei Adão, eu não soltei ele, só vai procurar o teu lugar. Não, ele disse: está aqui o teu lugar. Deus disse: cultiva o jardim. Deus correu na frente e plantou o jardim para ele. Ele só pegava a árvore assim. Adão não plantava para colher, ele colhia para replantar. Ele cultivava. A vida de Adão com Deus era uma vida de crédito, não de débito. Depois que Adão cai, Deus diz o que para ele? Agora vai lavrar a terra da qual foste tirado. Agora a terra produziu espinhos, abrolhos. Deus está dizendo o seguinte: agora você vai ter que plantar para colher. Essa mentalidade de plantar para colher é a mentalidade caída.
Aí Jesus veio pela graça. Pela graça sois salvo. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Jesus disse assim: eu vou te reposicionar de novo. Você vai agora plantar, colher de novo, primeiro antes de plantar. Quando nós passamos a oferta, quem é que deu oferta? Quem é que deu? Levanta a mão. Quem deu oferta? Sabe por que você deu? Porque você enfiou a mão no bolso, pegou um dinheiro e deu. Se você tinha para dar, quem deu para quem primeiro? Ninguém pode dar uma coisa que não tem, amigo. E isso fez Davi um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Davi diz em 1 Crônicas 29:12, ele diz assim: quem somos nós, Senhor, para te dar alguma coisa? Tudo veio de ti. Nós só devolvemos o que tu nos deste. Isso é um homem entender a ordem correta das coisas. Mas nós não. Nós achamos que é eu que movo o coração de Deus, que eu sou bom e Deus me dá vitória.